Ora, bom dia a todos. Há uns domingos atrás, o David usou o exemplo do casamento dele para uma pregação. Não sei se estão recordados, em que, de forma surpreendente, ele fez grandes elogios à Daniela e todos nós ficámos agradados a seguir isso. Eu eu ponderei fazer a mesma coisa hoje, já que tinha resultado com ele, tinha sido bem sucedido não só para a Daniela, mas também para a igreja. Eu pensei, vou fazer igual. Mas fui demovido pelas razões óbvias, né, que vocês conhecem. Mas quero deixar a ressalva que o nosso recente aniversário de casamento de 3 anos o Senhor, através desse aniversário, trouxe à minha mente o tema para hoje de manhã. Então, eu gostava de vos falar acerca de gratidão. E porquê que tem a ver com o aniversário de casamento? Na noite de 9 para 10, nós casámos a 10, ou seja, dia 10 de setembro. Pela graça de Deus fizemos 3 anos de casados. Longo caminho pela frente, se Deus quiser. Até agora, com muitas dificuldades, como é normal no casamento, mas eu fico muito contente quando vejo casamentos mais longos, por exemplo, como os dos nossos pais, a dizerem que fica melhor para o fim. Ou para o fim não, quanto mais para a frente, não é? E nessa noite, custou-me muito a adormecer. E então eu dei por mim a pensar no que é que tinham sido estes últimos 3 anos. E então eu dei por mim a dar graças a Deus pela esposa que me tinha dado, pela família que eu ganhei e que ela ganhou, pela igreja, congregação, pelos amigos, até por alguns amigos mais pequeninos e especiais. Eu estou a apontar lá para trás, nomeadamente para a Abi e para o Davi. Temos trocado algumas mensagens interessantes que mostram também o amor que sentimos uns pelos outros. Então, isto trouxe-me uma das boas coisas para nós refletirmos à luz da palavra de Deus é acerca de gratidão. Gratidão ao Senhor. Então, para isso, eu gostava que nós lêssemos um texto. O texto é um pouco longo, mas nós não o vamos explorar a fundo, mas vamos daqui tirar algumas ilações para aquilo que queremos meditar esta manhã. E ele encontra-se no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Nós vamos ler todo este capítulo. É uma história relatada na palavra acerca de Davi, o rei Davi. E a intenção que Davi tinha de construir o templo, a casa do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. E então diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ias tu para mim habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízos sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber o que o Senhor te fará.
Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Porquanto grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus, senão tu só, segundo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo? E a fazer-se um nome e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. E confirmaste a teu povo, Israel, por teu povo, para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Porquanto o teu servo achou no seu coração fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade. E tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. Até aqui a palavra do Senhor, e que Ele nos abençoe através dela nesta manhã. O texto é longo, mas dá-nos, lendo o texto, o capítulo completo, dá-nos uma ideia do contexto desta passagem. Não sei se vocês já perceberam, não é muito fácil encontrar textos assim na palavra de Deus. Nós muitas vezes temos que ler o livro inteiro, ou capítulos, ou partes inteiras, para conseguirmos perceber o contexto. No entanto, a forma como a palavra está revelada aqui dá-nos logo o arranque para esse contexto. Então, Deus tinha dado a Davi o trono de Saul e tinha-lhe dado o seu reino. Então, a maior parte do território estava conquistada e o povo já estava habitando neste território. E isto foi o cumprimento da promessa de Deus. Quando os tirou do Egito, lhes prometeu a terra e a terra era deles. Davi tinha conquistado quase todo o território até agora. Davi estava no seu palácio, e aqui é-nos referido o palácio como uma casa de cedros. Cedro era uma das madeiras mais caras à época. Então, nota-se que Deus tinha abençoado Davi até agora e lhe tinha dado uma casa, riquezas, tinha-lhe dado uma casa digna de um rei, luxo. Era o símbolo. E nesta altura, quando Davi está no seu palácio, ele pensa: não faz sentido eu viver num palácio e a arca do Senhor, o símbolo da sua presença, estar numa tenda. Então mostra o texto que Davi tem intenção no seu coração de construir uma casa para o Senhor. Ao colocar esta intenção no seu coração, ele fala com o profeta Natã e reparem, o próprio profeta diz: tu és um homem segundo o coração de Deus. Deus é contigo, por isso vai e faz o que o teu coração diz. Só que nessa noite, Deus fala a Natã
e lhe dá uma visão contrária àquilo que era o intento, a intenção de Davi. É que não seria Davi a construir o templo. Hoje, com a revelação da palavra, nós percebemos porquê. Deus não queria que o seu templo fosse construído por um homem guerreiro que derramou sangue. E então, como que Deus, através de Natã, coloca um travão nos planos de Davi. Ainda assim, nós vemos que a revelação de Deus para Natã e, consequentemente, para Davi, Deus desvaloriza a construção do templo, tira-lhe o foco da construção do templo, pelo menos até enquanto não fosse chegado o momento. Relembra-lhe todos os feitos que tinha conseguido através e por Davi e relembra-lhe e revela-lhe a aliança que Deus tinha feito com o povo e renova com o próprio Davi, sua descendência, e que nós sabemos que depois vem, na linhagem, vem dar Jesus, o Rei dos Reis. Deus fala que a construção do templo não seria da responsabilidade de Davi. E reparem, no intento da construção do templo, a única altura em que Deus fala efetivamente da construção, o que vai acontecer no futuro, é no versículo 13. Ele só diz que este quem? A descendência de Davi, edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. É a única frase em todo o discurso de Natã para Davi, vindo de Deus, é a única frase que aparece acerca do templo. Ou seja, Deus desvalorizou completamente isso. E Davi, logo a seguir a ouvir a mensagem de Deus através do profeta, o que é que ele faz? Humilha-se na presença de Deus e o honra. E agora vocês perguntam, o que é que isto tem a ver com gratidão, Timóteo? Eu vou-vos dizer. Da mesma forma que gratidão não é apenas dizer obrigado, Davi revela gratidão em 3 níveis neste episódio, digamos assim. Em primeiro, ele reconhece quem é e humilha-se perante o Senhor. E dessa forma ele se mostra grato. Em segundo lugar, ele louva, ele honra e glorifica o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jeová. E dessa forma ele mostra a sua gratidão. Em terceiro lugar, ele revela alegria, fé e esperança no futuro. E dessa forma ele se mostra grato também para com o Senhor. E estes são os 3 pontos que eu gostava de ver convosco nesta manhã. Vamos ao primeiro, reconhecimento e humildade. Davi reconhece quem é e se humilha perante o Senhor. Vamos tentar criar a imagem na nossa cabeça. Imaginem Davi no seu palácio, passeando, se calhar recostado num do seu cadeirão, não é? Com a lareira a crepitar, não é? Aquele cenário de filme. Ou então, se calhar, a passear numa das suas varandas. Nós sabemos que ele tinha por hábito fazer isso, passear nas varandas do palácio. Ele contempla tudo o que tem, tudo o que o Senhor lhe deu. E imaginem o rei, guerreiro, o rei que ia para a batalha, está em período de descanso no seu palácio. Ele contempla tudo o que o Senhor lhe tinha dado. Ele começa a olhar à volta e pensa, tem um reino, tem um território conquistado, tem riquezas, tem paz, tem descanso. Se fôssemos uns capítulos atrás, no capítulo 5, 9 a 11, diz assim: Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Davi sabia que tudo o que tinha, tudo o que vinha ter com ele, as vitórias, os materiais para construir o seu palácio, a paz para com os seus inimigos, nada era por seu mérito ou por sua capacidade, mas porque Deus assim o tinha determinado, porque Deus assim o queria. Então Davi não só se humilha na presença de Deus, como ele também reconhece que ele não é merecedor destas benesses, destas bênçãos, destes favores. Ele
E tudo isto era digno demais para a sua pessoa. Reparem, versículo 18, ele diz: quem sou eu, Senhor Jeová? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Porquê é que eu tenho tudo isto? Eu não sou merecedor disto. Como se não bastasse aquilo que Deus já lhe tinha dado, na revelação, Deus ainda lhe promete mais. O seu futuro, a sua descendência estavam garantidos com a promessa do Senhor Jeová. Ou seja, Davi olhava para trás e se mostrava grato por aquilo que tinha até este momento, da forma como o Senhor o tinha acompanhado. Mas também se mostrava grato por aquilo que o Senhor ainda ia fazer no futuro. Porque depois, no versículo 19, diz: senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, ou seja, para futuro. Não só tu me deste tudo o que eu tenho até agora, como tu também me dizes aquilo que vai acontecer com a minha casa. Eu não sei como é que é nas vossas famílias, mas um pater família, seja nos tempos de Jesus, seja nos nossos tempos, seja nos tempos futuros, sempre quer ver a sua descendência, a sua família continuar. Verdade? Já sentiram isto nas vossas famílias? A família é para continuar. Então imaginem Deus chegar ao pé de Davi e dizer assim: a tua casa permanecerá para sempre. A tua casa permanecerá para sempre. A tua descendência não acabará. O teu reino será para sempre. Isso incluiria não só bênção, mas também castigo. E nós vemos isso no texto. O Senhor disse que se o seu filho lhe obedecesse, lhe fosse fiel, ele o abençoaria, mas também lhe daria o castigo e o castigo dos homens. E nós vemos que muitos foram os reis de Israel a seguir a Salomão, aliás, o próprio Salomão, que pecou contra o Senhor e foi castigado. Mas a benignidade do Senhor nunca deixou a casa de Israel. Senão, basta nós pensarmos: Israel foi para o cativeiro, Israel foi castigado, Israel ainda hoje é castigado e ainda assim o Senhor o sustém na sua mão, com a sua mão. A benignidade do Senhor para com o seu povo é eterna. Este reconhecimento e humildade de Davi revela a sua gratidão para com Deus. Este reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, nos humilha na sua presença e nos faz ser-lhe gratos. O Senhor não nos trata nem nos dá conforme o nosso mérito. Nós somos escolhidos, abençoados ou castigados não por aquilo que nós somos ou fazemos, mas por aquilo que Deus é. Vou dizer outra vez. Nós somos escolhidos, abençoados ou castigados, não por aquilo que somos ou fazemos, mas sim por quem Deus é. E por isso, nós lhe devemos ser gratos. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa nas aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito próprio e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E por aí continua o texto. Não é por aquilo que nós somos ou fazemos que o Senhor nos dá, seja o que for, ou faz connosco, seja o que for. É por aquilo que Ele é. Então, logo neste primeiro ponto, e para fechar este primeiro ponto, o nosso principal motivo de gratidão para com Deus é o dom gratuito e merecido da salvação que temos em Cristo Jesus. Isso porque nós reconhecemos que não somos merecedores. E a graça de Deus, olhando para tudo o que nós éramos, para tudo o que nós somos, e mesmo assim somos alcançados pelo Senhor, nos leva a sermos-lhe gratos. Segundo ponto, louvor, honra e glória. De que forma é que Davi mostrava esta gratidão? De que forma é que Davi revelava esta gratidão? É de notar que quando Deus fala a Davi, falando-lhe da sua aliança para com ele e para com o seu povo, a reação do rei Davi foi ocupar o seu lugar, logo de imediato. Assim que Natã fala com ele, Davi
fica perante o Senhor. Isto mostra que ele se retira para falar com Deus no seu canto. E perante o Senhor, ele pergunta logo: quem sou eu, Senhor Jeová? Como se ele estivesse passando isto, se calhar, para palavras mais simples para nós percebermos. Quem sou eu que tu olhes para mim e me dês aquilo que eu não mereço? Porquê que tu atentas para mim? E nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi, desde a sua meninice, ele confiava em Deus. Desde a sua meninice, ele não dispunha de força, por exemplo. Ele não era um homem como os seus irmãos, de guerra. Ele era um menino. Aliás, ele até era ruivo. Na altura era considerada uma deficiência. Uma coisa não normal. Ou seja, em todo o tempo, desde pequeno, Davi reconhecia que tudo quanto tinha não merecia, mas que era do Senhor, que o Senhor lhe dava. Então, nas suas primeiras palavras, ele questiona: quem sou eu? E logo de imediato, ele enaltece os atributos de Deus. Ele louva quem Deus é. Logo de imediato. Ele louva a grandeza de Deus e os seus feitos. Versículos 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Porquanto grandioso és tu, versículo 22, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única da terra, a quem Deus foi resgatar, o Deus que salva. Ele louva a omnisciência do Senhor. Deus conhece o seu servo. Quem sou eu? Tu conheces, porque sabendo quem eu sou, porquê que tu me dás isto? Porquê que tu me abençoas desta forma? Ele louva a omnisciência do Senhor em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Ele louva a fidelidade do Senhor, versículos 21, 25, 28, 29. Em casa, voltem ao texto e procurem no texto todos os atributos que Davi louva do Senhor Deus. A sua imutabilidade. A tua palavra é verdade. O que tu dizes é verdade agora, é verdade. Foi verdade ontem, é verdade agora e é verdade amanhã. Tu não mudas. A sua eternidade. Várias vezes no texto nós vemos que as promessas são para sempre. Para sempre. Para sempre. Apenas alguém eterno poderá prometer algo para sempre. Vocês conseguem prometer alguma coisa a quem está ao vosso lado para sempre? Conseguem? Não, pois não. Porquê? Nós, como homens, somos limitados, falíveis. Deus não é assim. E Davi o louva por causa disso. Deus é quem é. O eu sou. E a Ele são devidos o louvor, a honra e a glória. E toda a criação proclama a sua grandeza e a sua benignidade. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele, sobretudo, tem a soberania, a primazia, como nós lemos em Colossenses 1. E Davi não se poupa neste texto e em muitos dos salmos que nós conhecemos que são da sua autoria, em louvar, honrar e glorificar o Senhor Deus. Toda a criação louva o nome do Senhor e o rei Davi não fez diferente. O louvor e a adoração ao Senhor mostram a gratidão do coração do seu servo. Não se considerando merecedor de ser alvo do amor e do cuidado de Deus, o coração do rei Davi, do seu coração, sai o mais puro e profundo louvor. Sabemos que é aperfeiçoado pelo Espírito de Deus. Ao reconhecermos o que Deus fez, faz e promete fazer em nós e por nós, coloquemos o nosso coração em humilde adoração e, como o salmista dizer que sejam agradáveis as palavras da minha boca, o meditar do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19. E ao que está assentado no trono, ainda hoje lemos, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra
e glória e poder para todo o sempre. A nenhum outro nós podemos louvar e engrandecer. E com a tua oração, com o teu louvor a cada dia, tu estás a ser grato. Tu estás a ser grato ao Senhor. Em terceiro lugar, a gratidão de Davi, neste reconhecimento humilde, neste louvor e adoração ao seu Deus, ao nosso Deus, revela alegria, fé e esperança. É impossível alguém, a menos que vocês me consigam provar o contrário, alguém proclamar estas palavras de louvor e adoração ao Senhor se não o fizer com alegria no seu coração, com um sorriso nos seus lábios. Davi fala de libertação. Davi fala da sua descendência ser perpetuada. Davi fala das maravilhas que o Senhor fez nele e por ele. Davi fala de coração cheio, mas Davi espera e coloca a sua confiança totalmente no Senhor. Tanto que nos versículos 28 e 29, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade e tens falado a teu servo este bem. Ora, a menos que eu não esteja a perceber bem a passagem, ninguém gosta de ouvir coisas boas e ficar triste. Certo? Quando alguém ouve uma coisa boa, obviamente fica alegre. Davi manifestou esse próprio sentimento. Mas logo de seguida, o versículo 29 continua: "Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo." Isto é um motivo para tristeza? Pedir a bênção? Claro que não. Para permanecer para sempre diante de ti? Isto é motivo de tristeza? Claro que não. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. Isto é, a descendência do teu servo. Tudo o que Davi tinha estava nas mãos do Senhor, ele confiava nisso. E então, dali para a frente, ele esperava que o amor de Deus, ele confiava que o amor de Deus continuasse a ser com ele e com os seus, e com os seus dos seus, e por aí fora. Davi confiava que, sendo Deus quem é, ele iria, como nós vimos que o fez, cumprir com tudo o que tinha prometido, pois a sua palavra era a verdade. A esperança de que a bênção continuaria a permanecer na sua casa era um motivo grandioso de gratidão, e por isso ele o louvava também. Davi experimentava na sua vida desde pequeno, como nós já vimos, desde a casa do seu pai, a ação e o poder de Deus, e que Deus era com ele. Então, quando Deus fala desta forma maravilhosa, como não confiar que daqui para a frente, como foi até aqui, o Senhor não o iria abençoar? O Senhor foi fiel. Ele enalteceu anteriormente a fidelidade do Senhor, então ele confiava em Deus. Ele esperava que em nenhum outro podia haver futuro, salvação, confiança. Até mesmo no que dizia respeito ao seu sincero desejo de construir a casa de Deus. E nós vemos, se nós continuarmos a ler os capítulos seguintes até chegarmos à construção do templo, Deus vai continuar a dar vitórias a Davi, a conquistar o resto do território. Entretanto, quando nasce Salomão e quando os projetos do templo se começam efetivamente a desenvolver, já Davi preparou todos os materiais. Tudo estava pronto quando Salomão decidiu, ou colocou no seu coração, começar a construção do templo. Já todas as madeiras, todo o ouro, todos os artífices, os artistas, quem ia construir, toda a gente estava prontinha para arrancar. Até nisto, Davi confiava no Senhor, porque havia uma promessa que a sua descendência, o seu filho, iria construir e edificar uma casa ao nome do Senhor. Independentemente de onde o Senhor nos tire, o que pretenda que nós passemos, sabemos que nele nós estamos seguros. Mesmo não compreendendo o quadro todo, mesmo não compreendendo porque é que temos que passar por uma ou outra situação,
o nosso coração grato se alegra, confia e espera no Senhor. Concluindo, algumas questões para nós refletirmos. Quando nos mostramos gratos para com Deus, o que é que realmente nós agradecemos? Nós temos que ensinar às crianças o que é dizer obrigado, não temos? Alguém conhece alguma criança que, por iniciativa própria, desde o início, diga obrigado? Agradeça? Não, pois não. Não, é contra a natura. Pois não, Abi, nunca fizeste isso. Pois não. O David também não. De certeza que não. Nós temos que ensinar. Mas sabem, dizer a uma criança pequenina, tens que dizer obrigado, ela vai dizer porque vocês estão a dizer, porque nós estamos a dizer. Porque eles não compreendem. Agora, quando eles começam a ter noção das coisas e efetivamente eles gostam daquilo que nós lhes estamos a dar, quando eles dizem obrigado, há logo aquele sorriso enorme e nós vemos que é sincero. A criança, até para aquilo que nós não gostamos, é sincera. Por ser contra a natura, nós também nem sempre somos gratos ao Senhor e não lhe agradecemos na devida importância. Não só na devida importância, nem na quantidade que devíamos agradecer. Quando realmente nos mostramos gratos para com Deus, o que é que realmente nós lhe estamos a agradecer? Pela família? Pelo casamento? Pelos amigos? Pelo emprego? Por dinheiro? Por aquilo que nós temos como posses? São essas as coisas que nós agradecemos ao Senhor em primeiro lugar? Como nós vimos, quando nos humilhamos na presença do Senhor e reconhecemos quem nós somos e quem Deus é, a maior dádiva de Deus para nós foi o seu Filho amado, Jesus, descendente da linhagem do rei Davi, que sendo Deus, ele veio a este mundo e viveu como um homem perfeito. Sendo rei, ele serviu a todos quantos o rodearam. Sendo justo e perfeito, ele morreu numa cruz às mãos de ímpios. Sendo todo-poderoso, ele venceu a morte ressurgindo. E ascenso à glória, ele reina à direita de Deus Pai, como Senhor soberano. Então, a cada dia, mais do que tudo, ser grato a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Reconhecendo quem és e humilhando-te, tal como Davi fez, na sua presença e perante quem ele é, que ele te concedeu algo que tu não merecias, mas mesmo não merecendo, tu merecias o castigo, e o castigo era a morte. Mas o Senhor te escolheu, ele te alcançou por Jesus. Por isso louva-o no esplendor do seu imensurável ser. Todo o louvor, a honra e a glória que o teu ser proclame, a cada dia, várias vezes ao dia, ao Senhor, nunca será demais. Nunca será demais. E alegra-te e espera nele em todo o tempo. Porque até nisso tu estás a mostrar a tua gratidão para com o Senhor. Se tu não tens motivo para ser grato ao Senhor, então busca a Jesus. Porque Ele ainda está a chamar para salvar a quem se chega a Ele, prometendo não perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Antes, Ele prometeu conceder-lhe vida. Em João 6, 39 e 40, nós lemos: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para facilitar um pouco o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, eu gostava de terminar com uma música, lermos a letra, analisarmos a letra de uma música que nos é muito conhecida e que está perfeitamente adaptada para aquilo que nós ponderamos esta manhã, que nós meditamos esta manhã. Mas, independente da música, e as músicas, nós sabemos que é uma forma fácil de nós decorarmos mensagens. Seria, se calhar, um desafio muito interessante nós começarmos a musicar as mensagens, não é? Nós sabemos que é isso, fica no ouvido e vamos cantando. Lutero assim fazia, não é? Calvino assim fazia também. E então,
além desta música, se tu no teu coração sentes que não tens palavras suficientes para dirigir o teu louvor e a tua gratidão ao Senhor, pega no livro dos Salmos. Pega no livro dos Salmos. Não há nenhum que não seja um cântico de louvor em que tu consigas encontrar os atributos de Deus para o louvares por aquilo que Ele é. Então, conhecem esta música, não conhecem? Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Vejam se não é a reflexão que Davi fez. Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertares e salvares, por teres morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço. Que o Senhor traga ao teu coração aquilo que tu precisas na manhã deste dia. Que sejas grato a cada dia por aquilo que o Senhor te dá, principalmente e em primeiro lugar, por Ele sendo quem é, olhou para ti, teve misericórdia e derramou o seu dom gratuito de graça, concedendo-te a salvação. Vamos ficar de pé, vamos terminar com uma palavra de oração. Oh Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, nós te agradecemos por estarmos na Tua presença na manhã deste dia, por mais uma vez nos concederes o grato privilégio de elevarmos as nossas vozes em louvor, adoração e honra ao Teu santo nome. Nós te agradecemos pela pessoa que és, pela Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania sobre todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos porque nos alcançaste e nos concedeste a salvação através do Senhor Jesus, a qual nós já recordamos esta manhã e através da Tua palavra também podemos meditar. Ajuda-nos, Senhor, realmente não só sermos ouvintes da palavra, mas a aplicarmos aquilo que temos ouvido, que temos meditado, à medida de cada um, conforme a necessidade de cada um. Traz-nos para o seio da Tua presença com grato louvor e adoração no nosso coração. Que em tudo te demos graças, em tudo reconheçamos que é por Ti, por Tua vontade, por Teu propósito, que todas as coisas acontecem. E que em Ti nós podemos alegrar-nos, confiar e esperar, porque em nenhum outro podemos alcançar salvação, em nenhum outro podemos ter a certeza de bênção e o privilégio de sermos chamados filhos do Rei. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por todos quantos aqui estamos. Mais uma vez te rogamos por aqueles que nos faltam. Te pedimos também por todos quantos vêm ao segundo turno. E também, Senhor, aproveitar a oportunidade para agradecermos pela vida da Marta, por mais um ano que Tu lhe concedes. Te agradecemos pela sua vida, pela forma como tens mantido fiel e pelo ministério que também tem desenvolvido. Por isso, continua, Senhor, a abençoar, assim como a todos nós, através da sua vida. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos todas as coisas, não porque mereçamos coisa alguma, mas por o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.